Olá, pessoal! Estamos aqui novamente buscando compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nós estamos fazendo a leitura do livro Mediunidade e Evolução, livro de Martins Peralva, que a gente tenta fazer a leitura e estudá-lo à luz da doutrina espírita. Nós estamos hoje no capítulo 40. Meu nome é Fernanda Borges e esses estudos são feitos para serem direcionados aos cultivadores do Evangelho, mas estão aí à disposição de quem interessar. Capítulo 40. Mediunidade e trabalho. Aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, quando seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele, Jesus, e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Emmanuel. Nós vamos lá, no livro Seara dos Médiuns, aonde Emmanuel, no capítulo 28, Trabalhemos, nós vamos encontrar essa frase que Martins Peralva coloca ali na introdução desse capítulo 40. Trabalhemos. Perguntas muitas vezes se pode colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de descendentar-te na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão, se relegada de todo à cova de areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço. Todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável que aprendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras o bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-la por teu intermédio. Se procuras o Senhor, buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura, a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe à obra. Purifiquemos a emoção, a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento para entendê-lo. Eduquemos a palavra, de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação, para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, tanto quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Seguindo a leitura aqui de Martins Peralva, ele traz para nós: o trabalho do médium, enquanto respirando o clima terrestre, na condição de encarnado, envolve dois aspectos essenciais: a atividade propriamente dita, material, e a espiritual.
Material, no sentido da profissão ou de encargos domésticos. Execução de deveres relacionados com a profissão que lhe assegurem a manutenção honesta. O trabalho material é fator muito importante na vida do companheiro da mediunidade, preservando-o de tentações que o levaria a insucessos de ordem espiritual, pelo menosprezo aos valores eternos que lhe foram confiados. Eu separei algumas questões do Livro dos Espíritos. Estamos usando esse aqui, a tradução de José Herculano Pires, para que a gente possa fazer a leitura e refletir. A gente não vai estar comentando, é só mesmo para a gente fazer a leitura de algum deles. É o capítulo 3, Lei do Trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. O que é de físico franzino, Deus concedeu inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Questão número 677. Por que a natureza provê por si mesmo a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto, entre os homens, tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim de que eles se propõem, trabalhando. Mas eles são ainda, sem os saberes, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Questão número 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso, que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Questão número 679. O homem que possui bem suficiente para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil por proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou as dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus concedeu o bem suficiente para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da sua fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe couber por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Questão número 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil, na proporção de suas faculdades. A lei da natureza, questão número 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, ao fim de que, por essa afeição recíproca,
os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Dito isso, nós vamos seguir aqui na leitura de Martins Peralva, com relação ao capítulo 40, que é mediunidade e trabalho. Espiritual. No sentido da ação fraterna, no âmbito de suas tarefas, solidariedade humana, ajuda desinteressada a encarnados e desencarnados, socorro, enfim, aos necessitados do caminho. Então, só voltando aqui, né, ele faz uma explanação, o que deve ser o trabalho material, e nós vamos buscar esse embasamento lá no Livro dos Espíritos, para verificar qual era a orientação deles referente ao trabalho do homem. E depois Martins Peralva vem aqui falando a respeito do trabalho espiritual, no sentido de ação fraterna no âmbito de suas tarefas. Solidariedade humana, ajuda desinteressada a encarnados e desencarnados, socorro, enfim, aos necessitados do caminho. Esses são os trabalhos dos médiuns. Atividade material e espiritual se completam, formam em síntese um conjunto de deveres santificantes e santificadores, que serão sempre em sua vida um elemento de resguardo e defesa, de amparo, de sustentação e de equilíbrio. O trabalho assistencial é para o médium em particular e em geral para todos nós fator de garantia do amparo dos amigos espirituais. Então, Martins Peralva traz aqui o trabalho material, que é o nosso ganha-pão, né, o nosso sustento ali, para aqueles que às vezes não precisam do trabalho para se alimentar, né? Ele precisa estar ali contribuindo para o progresso, precisa estar ali contribuindo para expandir os seus conhecimentos, aumentar ali a sua capacidade, né, de compreensão e auxiliar os irmãos que próximos deles, próximos de nós estão, para que também esses possam evoluir. O trabalho, ele tanto é intelectual, é o trabalho material, aquele que exerce ali atividade física, né? Então, todo trabalho é digno, todo trabalho é santificante. E depois Martins Peralva traz aqui para nós com relação ao trabalho espiritual, né? E no sentido de ação fraterna no âmbito das tarefas, tanto com o encarnado quanto o desencarnado. A acolhida que a gente oferece, tanto para o irmão encarnado quanto desencarnado, fazendo-o chegar à compreensão, fazendo-o, de uma certa forma, conhecer um pouco mais dos aspectos que lhe esperam, das coisas que sucedem à sua volta. Para isso, a gente precisa estudar, para poder melhor servir, melhor atender. Em âmbito espiritual, também a gente precisa estudar. Da mesma forma que nos nossos trabalhos, independente do trabalho que seja, do mais simples ao mais complexo, a gente precisa estudar. A gente precisa compreender o que é os atributos do cargo, o que é o pré-requisito daquele cargo. Dependendo daquilo que você for trabalhar, você vai estudar algum tempo, você vai fazer especialização, você vai fazer alguns cursos, para depois que você possa vir a atender, a estagiar e atender. Da mesma forma, também no trabalho espiritual, a gente precisa recorrer ao estudo, compreender, no nosso caso, compreender o que Kardec nos orientou através da doutrina abençoada dos espíritos. Foram os espíritos superiores que auxiliaram, que fizeram a composição do Livro dos Espíritos, que é esse que a gente buscou recurso agora, que fizeram aqui o Livro dos Médiuns, que é esse manual que a gente tem para o intercâmbio espiritual. Então, nós também, nas assistências espiritual, material e até mesmo fraterna, porque até mesmo para praticar a fraternidade,
a gente precisa conhecer o outro, conhecer as reais necessidades, verificar como que a gente pode fazer uma dinâmica para poder fazer, né? Fazer que seja uma sopa, seja as cestas solidárias, seja os jantares. A gente precisa estudar qual que é ali o público, quem vai fazer, quem vai receber, né? Tudo isso exige trabalho, conhecimento, estudo e preparação. O trabalho assistencial é para o médium em particular e, em geral, para todos nós, fator de garantia do amparo dos amigos espirituais. Os bons espíritos simpatizam, se afeiçoam e assistem os que se dedicam ao bem de outrem. No trabalho material, obtém o médium o seu próprio sustento, seu e naturalmente da própria família. No trabalho espiritual, recebe o médium a nutrição que carece para continuar a trajetória e ser feliz. O fortalecimento espiritual vem do trabalho. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Nós chegamos ao fim da leitura do capítulo 40 do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Porém, gostaria de encerrar esse vídeo buscando para nós uma leitura de uma dissertação, da primeira dissertação do livro Viagem Espírita, de 1862, que é um pronunciamento de Allan Kardec, lá na Sociedade Espírita de Lyon. E ele vem abordando com relação à mediunidade e a valores, né? Eu vou ler o texto porque ele cabe aqui dentro desse estudo para que a gente possa refletir o cuidado que Kardec teve desde o início, desde a preparação de tudo, o motivo para algumas questões terem tanta gravidade, tanta seriedade e que a gente continue cultivando esse aspecto grave e sério que é a doutrina espírita. Então aqui, ó, eu tô na primeira dissertação do livro, tá? A Viagem Espírita, o parágrafo 3º. Em primeiro lugar, examinaremos as causas que podem excitar certas animosidades. Desde que surgiram as primeiras manifestações dos espíritos, algumas pessoas nisso viram um meio de especulação, uma nova mina a ser explorada. Se essa ideia seguisse o seu curso, terias visto pulular por toda parte médiuns e pseudomédiuns, oferecendo consultas a um dado preço por sessão. Os jornais estariam cobertos por seus anúncios e reclames. Os médiuns ter-se-iam transformado em ledores da sorte e o espiritismo se enquadraria na mesma linha da adivinhação, da cartomancia, da necromancia e etc. Neste conflito, como poderia o público discernir a verdade da mentira? Pôr o espiritismo a salvo, em meio a tal confusão, não seria coisa fácil. Tornou-se imperioso impedir que fosse levado por essa via funesta. Era preciso cortar pela raiz o mal que o teria atrasado por mais de um século. Foi o que me esforcei por fazer, demonstrando desde o princípio a fase grave e sublime dessa nova ciência, fazendo-o sair do caminho puramente experimental para fazê-lo penetrar da filosofia e da moral, revelando finalmente a profanação que seria explorar a alma dos mortos, ao mesmo tempo em que cercamos seus despojos de respeito. Desse modo, assinalando os inevitáveis abusos que resultaria de semelhante estado de coisa, contribuí e disso me vanglorio, para que se levasse ao descrédito a exploração do espiritismo, conduzindo o público, por isso mesmo, a considerá-lo como algo de venerável e digno de respeito. Creio ter assim prestado algum serviço à causa, e se não tivesse agido dessa forma, de que me poderia alegrar? Graças a Deus, meus esforços foram coroados de êxito, não apenas na França, mas também no estrangeiro. E posso dizer que os médiuns profissionais hoje são raras exceções na Europa,
Onde quer que minhas obras penetraram e servem de guia, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, sob um caráter exclusivamente moral. Por toda parte, os médiuns devotados e desinteressados, compreendendo a responsabilidade de sua missão, veem cercado da consideração que lhe é devida, qualquer que seja a sua posição social, e essa consideração cresce na razão mesma de um contraste realçado pelo desinteresse. Não pretendo absolutamente dizer que entre os médiuns profissionais não existam muitos que sejam honestos e dignos de consideração, mas a experiência provou a mim e a muitos outros que o interesse é um poderoso estimulante à fraude, pois quem tem em mira o lucro, e se os espíritos, não colaboraram, o que frequentemente ocorre, pois que não estão por conta de nossos caprichos, a astúcia, fecunda em expedientes, encontra facilmente meio de supri-la. Para um que agir lentamente, haverá 100 dispostos ao abuso, o que compuscarão a reputação do espiritismo. Por outro lado, os nossos adversários não descuidaram de explorar, em proveito de suas críticas, as fraudes que puderam testemunhar. Disso, concluindo que tudo no espiritismo é falsidade, o que urge, portanto, oporem-se a esse charlatanismo de um novo gênero. Em vão, objeta-se que a doutrina não é responsável por tais abusos. Conheceis o provérbio: quando se deseja matar o cão, diz-se que está raivoso. Que resposta mais peremptória pode-se dar à acusação de charlatanismo do que dizer-se: quem vos convidou a vir? Quanto pagastes para entrar? Aquele que paga quer ser servido, exige uma retribuição ao seu dinheiro. Se não lhe é dado o que espera, tem o direito de reclamar. Ora, para evitar essa reclamação, cuida-se de se servi-lo por qualquer expediente. Eis o abuso, mas o abuso que ameaça se tornar uma regra, ao invés de uma exceção. E é preciso abstá-lo. Agora que uma opinião se formou a esse respeito, o perigo não é de se temer, senão relativamente aos inexperientes. Aqueles, pois, que se queixaram de ter sido enganados ou de não haver obtido as respostas que desejarias, podemos dizer: se tivesses estudado o Espiritismo, saberia em que condições ele pode ser experimentado com frutos. Saberias quais são os legítimos motivos de confiança e de desconfiança, o que, em suma, se pode ele esperar, e não terias pedido o que ele não pode te dar. Não terias ido consultar um médium como a um cartomante, para solicitar aos espíritos revelações, conselhos sobre herança, descoberta de tesouros e cem outras coisas semelhantes, que não são da alçada do espiritismo. Se fosses induzidos em erro, deveis apenas culpar a vós mesmo. Bom, esse é um discurso que ele é longo, tem várias outras indicações, foi feito por Kardec, e a gente ainda vai depois providenciar um estudo mais aprofundado. Por enquanto a gente só deixou aqui como leitura para que a gente possa refletir, né, a respeito desse tema, trabalho e mediunidade. Nós ficamos por aqui, até a próxima sexta-feira, graças a Deus.